Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, segundo meditando na palavra que é viva e eficaz, da qual ele é fiel e nos sustenta dia após dia, a qual aprendemos por revelação divina e não humana. Importa antes obedecer em primeiro lugar ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus do que a homens. Maldito o homem cuja confiança se afasta de estar com o coração segundo o coração de Deus, para ouvir a meros mortais impossíveis de os justificar. Mas aqueles que seguem as orientações do Espírito Santo, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas e persevere acatando as suas advertências. Aqueles que têm o discernimento sabem entre aqueles que anunciam em espírito e em verdade. Por isso é necessário alcançar um alimento sólido. Não falamos da sabedoria dos poderosos desta era perversa, da qual o Senhor a desvanece juntamente com a inteligência dos seus pensadores, onde já está escrito e se cumpre que o Senhor ia os apanhar. A sabedoria dos homens é loucura para ele, é onde ele os apanha em suas próprias astúcias. E assim ele está procedendo em mais um dia. Se opõe aos arrogantes, concede graça àqueles que se humilham diante dele e alcançam uma estatura mediana, da qual devemos sempre perseverar, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, e a alta estatura a arrogância, os que são presunçosos, obstinados pelo sucesso, buscam honra e glórias de homens. Isto nada resolve, é obra meramente humana. Os seus passos são ligeiros para apressar ao mal, e o Senhor os apanha em seus próprios entendimentos, que não desviam do mal, e aqueles que se dão vencidos pelo mal são galardoados segundo as suas próprias maledicências, que recaem sobre as suas moleiras. Mas os que perseveram em espírito e em verdade, o Espírito sempre nos aparta de toda injustiça. Exercemos o direito à equidade segundo a imparcialidade, santificando e purificando enquanto há tempo, enquanto aqueles, como o Senhor nos disse hoje sobre o Senhor envia o espírito do erro, e eles creem em suas próprias mentiras, são intitulados como filhos do diabo, porque seja todo homem mentiroso, e só há um verdadeiro, que se fez um através de Cristo Jesus. E se nós estamos no Espírito em unidade, Ele vive em nós, já não somos nós que vivemos, Cristo vive em nós. A única forma de ser justificado, segundo o elo da perfeição, que é o fato de não sermos consumidos, é a sua misericórdia, que é onde Ele disse que até mesmo o ímpio, por os seus dias são não que prolongados, mas por ter a oportunidade ainda de viver dia após dia, acaba alcançando também da misericórdia. Mas há mais esperança para aqueles que perseveram, porque muitos são aqueles que usufruem o que é terreno, os dias são abreviados e não alcança a vida vindoura. Já aqueles que perseveram segundo as obras de justiça, os dias são prolongados e
tem a confirmação da vida vindoura. Por isso a palavra diz que ainda que um pecador viva muitos anos, melhor para aqueles que perseveram acatando as advertências do Espírito Santo, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, mas clama que todo ser que respira, o fim teme, que é o princípio da sabedoria, arrependa de seus maus caminhos e desvie do mal, seja uma nova criatura. Se confessa Jesus como único e suficiente Salvador de boca e demonstra pelo bom proceder, onde há uma intimidade segundo o Espírito Santo que ensina a todo ser que respira a viver em conformidade com as obras de justiça e sendo seus imitadores. Mas a palavra diz também que tudo tem um tempo e um propósito debaixo do sol, até os ímpios para o dia do juízo. Por isso, nós, aqueles que estão segundo o amor verdadeiro e alcançou essa sabedoria, da qual não é terrena, mas é do alto, nós advertimos para que, assim como Ele levou sobre si nossas maldições e nós perseveramos segundo a santa teologia de Cristo, segundo a fé opera em nós e alcançamos esta sabedoria, e aonde temos a convicção da vida vindoura, porque Ele nos justifica, exortamos para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar também a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcance a vida vindoura. Porque o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Justamente por esta negligência, aqueles que fazem da mensagem da cruz vã, aqueles envolvidos em muitas ciladas inevitáveis segundo a raiz de todos os males, não servis a Deus e a Mamon, do qual a palavra diz, e muitos rejeitam a mensagem da cruz, por isso vem a ira do Cordeiro, porque não faz a vontade do Pai, que Ele disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que Ele disser, e por não fazer a vontade do Pai, ira grandemente o Cordeiro, do qual, como Ele já nos anunciou anteriormente, em mais este mês que se inicia, Ele continua a apavorar o povo com feitos assombrosos. Porque o que resta é apavorar, porque o povo tem que ter o temor daquele que é do alto. Temei e tremei diante do Senhor todos os povos, línguas e nações. Arrependei-vos de vossos maus caminhos, porque o Senhor é aquele que está trazendo grandes feitos sobre todo o céu, a expansão e sobre toda a terra. Contemplai o seu agir, o seu grande agir. Ele é o grande eu sou, e ninguém pode impedir o seu agir. Confundidos e envergonhados, aqueles que clamam por seus deuses impossíveis de os justificar e de os salvar. Causa antes ira sobre as suas moleiras, porque causam ciúmes no nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos feitos filhos por adoção, mas aquele que rejeita está como ilegítimo e sobre maldição, porque só há um que levou a maldição sobre si, e nós somos abençoados nas regiões celestiais. Porque tudo o que acrescentares nesta profecia,
Acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, assim nos diz o Senhor. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Muitos têm seu nome riscado porque estão escondendo a verdade, que é o Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles se opõem aos arrogantes, presunçosos, aqueles que seguem segundo ondas teológicas que vai e vem, nada os acrescenta, e ele continua a os abater, porque os idólatras, os bruxos, os feiticeiros, aqueles que invocam o mundo dos mortos, porque também são pecadores, se não se arrependerem, ele é aquele que as sepulturas estão abertas. Assim vos diz o Senhor, todos aqueles que se opõem à verdade, o Senhor está a silenciar aqueles que anunciam heresias e distanciam o povo do nosso Senhor. Assim ele está a operar em mais uma semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.